Vamos fazer a correção da unidade 2, potenciação e radiciação. Propriedades das potências. Temos que lembrar aqui a nomenclatura, né, das partes aqui da potência. Então, nós temos aqui o expoente, aqui nós temos o 2 é a base, e o resultado aqui se chama potência. Investigando. Linguagem matemática, no exercício número 1, dê 2 exemplos para cada frase. Eu dei os exemplos aqui, mas vocês no caderno farão outros exemplos diferentes desse que eu dei aqui. Então, na letra A, potências de bases diferentes. Então, nós temos aqui base 4, expoente 7, base 3, expoente 2. Letra B, potências de mesma base. Então, olha, a base é 3, expoente é 7 e 3 aqui na base, expoente 2. Potências de bases diferentes com o mesmo expoente. Aqui a gente tem o 4 elevado à sétima potência e o 3 elevado à sétima potência. As bases aqui são diferentes. Exercício número 2. Dê um exemplo numérico para cada situação. De novo, vocês irão fazer um exemplo diferente do que eu dei aqui, ó. Letra A, o produto entre duas potências de mesma base. O que é produto mesmo? Lembra que eu expliquei para vocês em aula? Produto é o resultado de uma multiplicação. Se ele está pedindo produto entre duas potências de mesma base, você vai ter que escrever aqui as duas potências com bases diferentes numa multiplicação. Ou melhor, você vai ter que escrever aqui uma multiplicação de potências de mesma base, de bases iguais. Então, eu dei o exemplo de 3 elevado à sétima potência vezes 3 elevado ao quadrado. Letra B, o quociente entre duas potências de mesma base. Lembra que quociente é divisão. Então, 3 elevado à sétima potência dividido por 3 elevado ao quadrado. A base aqui é o 3. Exercício número 3. Qual a diferença entre a potência de um número negativo e a potência negativa de um número? Bom, a diferença de uma potência de número negativo, qual que é? Que o expoente, quando o número tem um expoente ímpar, a resposta será negativa, e quando o número tem um expoente par, a resposta será positiva. Potência negativa, o que vai acontecer? Vai depender da base e do expoente. Aí eu dei exemplos aqui, olha. Uma potência negativa, né? Menos 3 elevado ao cubo vai dar menos 27, porque 3 elevado ao cubo é 27, o sinal aqui copia lá na resposta. Agora, essa potência aqui, ó, uma potência negativa de uma base negativa. Então, o que a gente viu aqui? Quando a base, né? Quando a base aqui, ó, o expoente é ímpar, a resposta é negativa. Então, a resposta aqui dentro, ó, vai ser menos 27. E aí, regra de sinal, menos com menos dá mais. Até agora. Exercício 4. Dê um exemplo numérico para uma potência de uma potência. Eu dei um exemplo aqui, vocês vão dar um exemplo diferente. 3 elevado à sétima potência está sendo elevado à quarta potência, potência de potência. A tabelinha do exercício 5 fala sobre as propriedades da potenciação. Lembra que nós listamos no caderno as propriedades da potenciação. Bom, na letra A, ele pede, na primeira coluna ele pede para calcular, na segunda coluna o que você concluiu. Vamos ver lá na letra A. Nós temos aqui, ó, 10 ao cubo. Quanto que é 10 ao cubo? 10 vezes 10 vezes 10, que dá 1000. Quanto é o 10 ao quadrado? É 10 vezes 10, que dá 100. 1000 vezes 100 dá 100.000. Vamos calcular 10 à quinta potência. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que também dá 100.000. O que a gente pode concluir? Que 10 ao cubo vezes 10 ao quadrado
é igual a 10 à quinta potência, porque deram o mesmo resultado. A mesma coisa vocês farão na letra B e na letra C. O que que acontece aqui? São todos casos de multiplicação de potências de mesma base, certo? Lembra lá o que a gente já fez no caderno? Quando a gente tem uma multiplicação de potências de mesma base, a gente copia a base e soma os expoentes. No 6, o que que acontece no 6? A diferença aqui é que são divisões. Então, vamos ver o primeiro caso, ó, 10 elevado à sexta potência dá aqui, 1.000.000, certo? 1.000.000 dividido por 100, que é 10 elevado ao quadrado. 1.000.000 dividido por 100, lembra quando a gente divide por 10, por 100, por 1.000, a gente elimina alguns zeros do número. Então, tirando 2 zeros aqui, a resposta foi 10.000. E 10 elevado à quarta potência é 1 seguido de 4 zeros, que é 10.000 também. Conclusão: 10 à sexta potência dividido por 10 à segunda potência é igual a 10 à quarta potência. Lembra que a gente faz na divisão? A gente subtrai os expoentes. 6 menos 2 é igual a 4. Eu coloquei 3 aqui, vamos arrumar. Aqui é 4. Letra B, a mesma coisa, ó. 5 menos 3 é igual a 2. 5 menos 2 é igual a 3. Só que vocês têm que fazer o que ele pede aqui no exercício. Nessa coluna você vai calcular e nessa daqui você vai dizer o que você concluiu. Exercício 7. Analise os resultados das atividades 5 e 6 e reduza a uma só potência. O que você fez lá no exercício 5 e 6, você vai fazer aqui. Quando é multiplicação, somam-se os expoentes, olha. Quando é divisão, você subtrai os expoentes, copia a base e subtrai os expoentes. Bom, aqui vocês vão olhar lá no caderno e vão escrever aqui a primeira propriedade e a segunda propriedade. No caso aqui, isso, no C e no D. O que que aconteceu aqui? É uma multiplicação de potências de mesma base e aqui uma divisão de potências de mesma base. Então, você vai definir a primeira e a segunda propriedade aqui. Olha lá no caderno, na apostila também tem mais adiante. Vamos para a página 16. Apareceu aqui de novo uma tabela. Então, na primeira coluna, a gente tem que calcular. Então, quanto que é aqui? Olha, 2 elevado à quarta potência elevado ao quadrado, potência de potência. Primeiro resolve o parênteses, depois o que está fora do parênteses. Dentro do parênteses, a gente abre aqui a potência, 2 vezes ele mesmo, 4 vezes, e o que está aqui dentro vai ser multiplicado por ele mesmo, porque está ao quadrado. Então, fazendo toda essa multiplicação, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é 16, 16 vezes 16 é igual a 256. Abrindo essa potência aqui e resolvendo, a resposta é 256. Qual é a conclusão aí? Que 2 elevado à quarta potência elevado ao quadrado é igual a 2 elevado à oitava potência. Lembra aqui que é uma propriedade de potência, né? Quando eu tenho da potenciação, quando eu tenho potência de potência, eu multiplico os expoentes. Então, 4 vezes 2 é 8. A mesma coisa vocês farão na B e na C. Exercício 10. Analise os resultados da atividade 9 e reduza a uma só potência. Foi aquilo que eu falei, né? Potência de potência, você multiplica os expoentes. Cuidado quando a base é negativa, a base não muda, o que vai mudar é só os expoentes que vão ser multiplicados. Ah, e quando eu tenho letra, multiplica, só que não tem como dar uma resposta numérica, a resposta vai ser com letras, tá? Bom, aí no exercício 11 você vai escrever com as suas próprias palavras a terceira propriedade, né, que é potência de potência.
No exercício 12, de novo, tem uma tabelinha aqui para nós preenchermos. Primeira coluna calcula, segunda coluna aqui conclui. Então, o que que a gente tem agora? A gente tem outra propriedade aqui. Agora, olha, as bases são diferentes, porém, olha o que que acontece aqui no expoente, são iguais. Bom, a gente tem que calcular. 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3. 5 elevado ao quadrado é 5 vezes 5. 3 vezes 3 é 9. 5 vezes 5 é 25. 9 vezes 25, 125. A parte de baixo aqui, ó. Primeiro resolve dentro do parênteses. Quanto que é 3 vezes 5? 15. 15 elevado ao quadrado. 15 elevado ao quadrado deu o mesmo resultado. O que que a gente conclui aí, ó? Que isso aqui, ó, 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado é igual a 3 vezes 5 ao quadrado. O que que a gente pode fazer então quando a gente tem os expoentes iguais e bases diferentes? A gente pode multiplicar as bases e manter o expoente, que vai dar o mesmo resultado. A mesma coisa vocês conferem aqui nos próximos exercícios. Aqui nós temos na letra A e B multiplicação, mas essa regra, né, essa propriedade vale para a divisão também, ó. 28 ao quadrado dá 784, dividido por 4 ao quadrado, que é 16, 784 dividido por 16 é 49. E 7 ao quadrado, por que 7 ao quadrado já? Porque lembra que a gente pode dividir as bases e manter o expoente. 28 dividido por 4 é 7. 7 elevado ao quadrado deu 49. Então, essa propriedade também é válida. Aqui, olha, eu coloquei passo a passo a divisão, tá ok? Preencham aí, né? Terminem de fazer o exercício 12. Exercício 13. Analise os resultados da atividade 12 e reduza a uma só potência. De novo, o que que a gente faz quando a gente tem expoentes iguais e bases diferentes, né? Pode, numa multiplicação, numa divisão. Então, a gente, no caso da letra A, divide as bases e conserva o expoente. Olha, ele está pedindo para reduzir a uma só potência, ele não está pedindo para calcular. Por isso que a resposta final aqui será uma potência, tá ok? Toma cuidado quando tem número negativo. Olha, veja que eu deixei dentro do parênteses para não ter conflito aqui de operações, né, de sinais. Então, a gente tem aqui, ó, menos vezes menos é igual a mais. 3 vezes 4, 12. Olha aqui de novo apareceu negativo, ó, menos dividido por mais é menos. 8 dividido por 4 é 2. E a mesma coisa, olha. Bom, voltando aqui na C, a gente tem uma fração. Fração é o quê? Divisão. Esse traço da fração é um sinal de divisão. Por isso que aqui eu fiz a divisão. Ah, mas aqui tem letra no expoente. Não tem problema. Esse M aqui, essa letra M, como são iguais nas duas potências, significa que ela representa o mesmo número. Então, a base é diferente, você multiplica a base e mantém o expoente. Vamos agora para a página 17. Agora você, na 14, você vai transformar em palavras a igualdade do item D da atividade 13. Então, vamos lá, item D da atividade 13. Você vai definir aqui, no caso, a quarta propriedade. No exercício 15, você vai reescrever o item D da atividade 13 para a divisão. É uma multiplicação e você vai fazer como divisão e escrever com suas palavras o seu significado. Vamos aplicar. Olha, não vamos aplicar no exercício número 1, se possível, transforme em uma única potência. Pode ser que tenha algum caso que não dê, nós vamos ver aqui, ó. Vamos olhar a letra A. Nós temos uma divisão de potências de mesma base. Copia a base, subtrai os expoentes.
Na letra C, nós temos multiplicação de potências de mesma base. Ah, tem mais que duas potências, não tem problema, a gente vai somar aqui todos os expoentes, o expoente de todas elas. Ah, na letra D, o que que apareceu aqui? Olha, dá para reduzir a uma única potência? Não, por quê? A base não é igual, o expoente não é igual, então não dá para reduzir a uma única potência. Aqui o que daria para fazer é só calcular direto, mas não é isso que o exercício pede. Na letra E, nós temos mesmos expoentes. Vamos lá para a letra G, ó, potência de potência. Só que aí nós temos três, né, potências. O que que a gente faz com tudo isso? Multiplica? É a mesma propriedade. Na letra H, nós temos presta atenção, a gente tem uma multiplicação e depois uma divisão. Na multiplicação, como são todas as bases iguais, na multiplicação soma o expoente, na divisão subtrai. E aí, a gente tem o 7 elevado à quinta potência como resposta. Exercício 2. Agora é para calcular, né, pessoal? Então, tem que calcular isso aí. A gente usa as propriedades para facilitar. É mais fácil calcular uma única potência do que duas. E depois fazer o cálculo da divisão. Então vamos lá, potência de mesma base, copia a base, subtrai os expoentes. 11 elevado ao quadrado. Quanto que é 11 elevado ao quadrado? É 11 vezes 11, 121. A mesma coisa para os demais exercícios. Multiplicação de potência de mesma base, copia a base, somam-se os expoentes. 2 elevado à sexta potência vai fazer 2 vezes ele mesmo, 6 vezes, que vai dar 64. Aqui a gente tem outra propriedade, que são os expoentes iguais e bases diferentes. A gente pode dividir as bases e manter o expoente. 22 dividido por 11 dá 2, 2 elevado à sétima potência igual a 128. E aqui, não dá para usar propriedade nenhuma. O que que a gente tem que fazer? Calcular. 2 elevado ao cubo é 8 e 3 elevado à quarta potência é 81. Fazendo a multiplicação de 8 por 81 dá 648. Bom, ele pede no terceiro aqui para você dizer qual a diferença entre reduzir a uma só potência e calcular o valor de uma expressão. Reduzir é o que eu falei, pessoal. Reduzir é simplificar, deixar mais simples, usando as propriedades da potenciação. Calcular é realizar as operações, utilizando as propriedades para facilitar o processo. Então, o que aconteceu no exercício anterior? Onde nós conseguimos utilizar as propriedades, ela facilitou para a gente o cálculo, e onde não tinha como utilizar as propriedades, nós já fizemos o cálculo direto. O desafio aí eu vou deixar para vocês fazerem. Lembrem-se que o traço da fração é uma divisão e o desafio pede para calcular, então vocês vão dar o resultado final. Usem as propriedades para facilitar os cálculos. Vamos para a página 18. Vamos resolver. Reduz a uma única potência. Então, a gente vai usar a propriedade. Tá? A propriedade de multiplicação de potência de mesma base. Soma, conserva a base e soma os expoentes. Cuidado que vai aparecer número negativo aqui, tá? Eu devo 2 e tenho 4. Eu pago o que eu devo e ainda fico com 2 positivo. Na letra B, a gente tem uma divisão de potências de mesma base, copia a base e subtrai os expoentes. Lembrando aqui, olha, eu devo mais que eu tenho, então a resposta vai ser negativa. Expoente negativo, eu inverto o número, seu inverso, e elevo a potência. No exercício 2 é para calcular, então a gente vai fazer as continhas aqui. Lembra que é 3 ao cubo
E o resultado de 3 ao cubo elevado ao quadrado. Eu usei as propriedades da potência, né, para facilitar. Número 3, transforme em um produto de 3 potências, mantendo as bases da expressão. Neste caso, nós temos uma potência de potência. O que que a gente faz na potência de potência? Eleva o expoente aqui. Então, faz a multiplicação das potências. 3 elevado ao quadrado está sendo elevado ao cubo. 5 elevado ao cubo também está sendo elevado ao cubo. 7 elevado à quinta potência também está sendo elevado ao cubo. Então, vou multiplicar por 3 cada uma das potências dentro do parênteses. E a resposta que eu vou ter vai ser o produto de 3 potências. Lembra que o produto, pessoal, é uma multiplicação. O 4, vocês vão ler o quadro, que são as propriedades da potenciação, e vocês vão identificar quais dessas propriedades foram utilizadas em cada item das atividades 1, 2 e 3 desta seção, e no desafio anterior a esta seção também.